Gustavo, vamos falar de futebol, que é a tua área. Eu já trabalhei também com futebol profissional. Fazer uma pergunta leiga para você, tá? Que a gente está falando para público leigo e tal. Até peço desculpas alguns termos técnicos aqui. Por que alguns jogadores, por exemplo, o Rodrigo Caio está acompanhando com a gente aqui e felizmente está voltando a jogar. Por que alguns jogadores têm lesões graves, pós-operatórios, às vezes cirurgias enormes e graves, e eles conseguem jogar? E por que às vezes a pessoa com uma lesão pequena, às vezes uma condromaláciazinha, uma coisa assim, ele não consegue voltar a jogar, toda hora incha, toda hora dá problema? Me fala, até se você quiser falar de bastidores, relação com o fisioterapeuta no clube, por que o jogador consegue jogar com o joelho tão arrebentado assim? É engraçado, né? Eu lido bastante com atleta e o limiar do desconforto do atleta é um negócio absurdo. O esporte de performance não é saúde. Sim, isso tem que ficar claro, né? Não é saúde só que a gente melhorou muito, tá? A ciência do esporte, dentro do esporte profissional, ela justamente veio para promover saúde para o atleta. Porque quando eu começo a trabalhar com esporte profissional, eu entro assim, cara, tem que tentar tirar o melhor do cara, independente do quê. Hoje não, a gente já pensa em controle de carga, hoje a gente já pensa em todos os monitoramentos para manter o atleta saudável, quando ele pode, por exemplo, agora cedo, a gente está gravando aqui, 7 horas da manhã, eu estava fazendo uma termopixografia do Yuri Alberto, que é um outro atleta que eu atendo, que é do Corinthians, para passar para o Corinthians qual era o estado relacionado ao processo inflamatório do jogo de terça-feira. Então, ou seja, o Yuri tem uma característica com 48 horas pós o jogo estar mais inflamado do que com 24 horas. É muito louco, já que a gente está falando para público normal, não é as primeiras 24 horas que o atleta, e muitas pessoas também são assim, não sentem aquela fadiga ou aquele estresse no músculo. Tardio. 48, muitas vezes 72. Identificar isso em cada atleta que talvez seja o grande segredo. E isso é uma das coisas que a gente conseguiu melhorar no esporte de performance. Individualizar o processo e os controladores de carga. O que são os controladores de carga? Desde o monitoramento, de entender se ele está apto ou não para receber uma dose de treinamento, mas também quais são as cargas que ele precisa ter, qual que é o momento que ele tem que treinar, quantos minutos ele pode jogar. Então aí talvez seja o grande segredo. Além do limiar um pouco maior de um atleta profissional, é a profissão dele. Eu tenho atletas assim, por exemplo, eu tenho um atleta que tem uma lesão no quadril, que ele, quando ele joga, quando ele está em campo, a distância percorrida dele, o número de ação dele é muito maior do que o jogo inteiro, de todos os atletas. E você olha a lesão do quadril dele e fala assim, possível que ele consegue fazer isso. Então o limiar de desconforto dele é muito maior, ou seja, ele consegue suportar muito mais do que eu e você. Uhum. Então aquela questão o esporte de alto rendimento é muita disciplina, muita entrega, muita constância, é uma coisa absurda. Você acha... desculpa. Não, você acha que então você está falando assim, o cara, só para a gente falar público leigo, quando a gente treina, a gente destrói tecido, e o organismo vai reconstruir quando a gente está descansando, chama recovery, e em medicina esportiva tem a supercompensação, que é a melhoria da pessoa, tanto hipertrofia quanto qualidade e rendimento, né? Então você acha que o recovery do jogador, ele sendo respeitado, isso está ligado ao fato do cara conseguir jogar mesmo com lesões graves? Perfeito. Eu acho que o grande X da questão é entender o caso daquele atleta, que é o que a gente tem que trazer para o nosso público comum aqui da clínica. Uhum. Que eu não preciso correr todos os dias. Igual, já que a gente está falando para a galera, se tem uma coisa que eu abomino, e talvez o treinador de corrida vai ficar da vida comigo, é o treino de regenerativo na semana. Uhum. Então vamos lá, o cara já corre 3 vezes na semana, um treino de ritmo, um treino de tiro e o longo no final de semana. Aí o treinador de corrida coloca um treino regenerativo. Como que é o regenerativo do cara? O cara correndo também. Tá, os estudos mostram que a atividade de menor intensidade, com um volume menor, ajuda e otimiza a recuperação. Mas muitas vezes um recuperativo ou uma sessão de recuperação de um atleta que está treinando para maratona é o cara rodar 10 km num ritmo mais baixo. Eu não acho interessante, cara. Eu acho aumentar a minutagem, jogar a minutagem, jogar a quilometragem daquela semana, jogar lá em cima, sendo que o cara pode talvez fazer metade daquele volume
E, cara, uma boa alimentação, dormir muito bem, talvez uma sessão de bota de compressão, talvez uma crioterapia dedicada para alguma articulação ou outra, ou talvez de corpo inteiro, ou de corpo inteiro no caso, de membro inferior. Então, o grande segredo hoje do atleta profissional e da população comum que a gente atende é entender aquilo que eu falei lá no início. A gente conseguiu, principalmente aqui dentro, trazer para os nossos clientes a rotina que a gente aprendeu com os atletas profissionais para eles. Então, respeitar os sinais do corpo, entender o que eu estou fazendo que está me causando dor. Por exemplo, eu estou fazendo um exercício, eu estou fazendo um agachamento, está me doendo a lombar. Está errado, alguma coisa está errada. Você não tem que doer a lombar agachando. Então, se você está agachando e você está tendo dor na lombar, ou a carga está muito alta, ou o movimento não está bom. Certo. Então, isso a gente conseguiu trazer para os atletas de performance. E a gente já conseguiu trazer também para os atletas a gente brinca com os atletas de condomínio, né? Porque hoje, o relógio, hoje o que tem de informação no relógio, cara, tanto Apple, um Polar ou um Garmin, as informações que as pessoas têm acesso hoje, a gente tinha só dentro do clube. Eu durmo com o meu também. Então você monitora seu sono. Sim. Então você sabe quando você entra no sono profundo, as fases do sono. Sei. Então você sabe o dia. Isso que é muito legal. Então hoje a gente consegue mostrar para os nossos clientes. Pô, cara, monitorei e dormi mal. Hoje não é o dia de rodar com alto ritmo. Hoje meu corpo não tá legal para isso. Vou rodar mais tranquilinho e vou deixar meu treino forte para amanhã. A gente faz isso com o atleta. E os atletas não profissionais estão começando a entender isso. Então essa é a grande diferença. E tem atleta não profissional que tem um rendimento às vezes igual, às vezes até um pouco melhor do que um profissional. Não, né? Adriano, interessante que assim, aqui, teve um dia que o Yuri estava aqui treinando comigo. E no mesmo momento estava um outro cliente nosso, o Thiago, que ele é um atleta de endurance, um cara que já tem 4, 5 maratonas no currículo dele, não é um atleta profissional, mas é um cara que faz meia maratona para uma hora, abaixo de 1h30, sabe? Então é um cara que faz performance no que ele faz. E os caras trocando ideia, e ele falou assim, porra, então o meu treino é muito... Thiago, é muito parecido com a rotina dele. Sim. E você aprendeu agora a também entender o teu corpo. Por exemplo, ontem era um dia que o Corinthians deu um day off, um dia de off para os atletas. E a gente respeitou esse day off. Então a gente precisa entender os limites do nosso corpo. Então uma pessoa, uma menina com uma condropatia, ela... Poxa, mas aquele atleta que tem a mesma lesão que a minha, ele joga tal. Essa menina vai precisar entender que se ela tiver uma constância no treinamento, se ela cuidar do corpo dela e se ela respeitar as fases de dor, ela vai conseguir fazer o esporte que ela quer. Legal.